Pode passar. Agora, João. Para mim, o Evangelho de João é a obra-prima da Bíblia. Não tem livro melhor que o livro de João. João é bom para quem está iniciando, conhecendo a Jesus, e João é bom para quem quer se aprofundar e entender Jesus como Deus. Então, João ele alcança todo tipo de pessoas. Pessoas simples, pessoas mais cultas, porque ele consegue ir fundo, porque mostra Jesus como Deus. Autor, tradicionalmente atribuído ao próprio João, personagens principais de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo agora trazer a salvação e a vida eterna. João apresenta Jesus como uma divindade. É algo absurdo a gente entender isso. O Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem e habitou entre nós. É algo assim que a gente não consegue compreender, de tão profundo que é. O Deus que fez todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Talvez seja a palavra mais forte, mais impactante também na Bíblia Sagrada. Um Deus todo-poderoso que nos amou de tal maneira que veio e habitou entre nós. Ou seja, nós tivemos Jesus aqui por 33 anos aqui nessa terra. João, o evangelista, um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido também como discípulo amado, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Provavelmente, certamente, um dos mais novos ou o mais novo dos discípulos de Jesus. Nicodemos, o fariseu que procurou Jesus na noite para entender mais sobre o reino de Deus. E aqui uma coisa importante, o reino de Deus. A gente não entende muito, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós. Porque no momento que a gente aceita Jesus, Jesus vem habitar dentro de nós e o reino de Deus já está dentro de nós. Então nós temos que ter a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, nós já estamos dentro da mentalidade do reino, da cultura do reino. Tomé, um credo, discípulo que aprendeu, que enfrentou dúvidas em relação à ressurreição de Jesus. Lázaro, o homem que Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando seu poder sobre a morte. Jesus demonstrou poder sobre a doença, sobre a morte, sobre os endemoniados, sobre tudo. E a Bíblia diz, Ele é o nome que está acima de todos os nomes, e que um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu fico pensando e analisando, um dia o próprio Satanás ele vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que confessar Jesus como Senhor. Que dia maravilhoso! João significa agraciado por Deus ou Deus perdoa. Contexto: enfatiza a natureza divina de Jesus desde o início. João descreve esses milagres, sinais específicos realizados por Jesus que têm significados espirituais profundos. Entre eles, a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial real e a alimentação dos 5.000 e a ressurreição de Lázaro. A crucificação é apresentada como cumprimento do plano divino para a redenção da humanidade. Ou seja, a crucificação não é o ponto final, mas é um dos pontos principais. Para cristão, nós temos 2 pontos principais. Primeiro, a morte de Jesus, mas também a ressurreição, porque Ele vive e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E um dia haverá de voltar. Essa é a nossa viva esperança. Ponto principal é a proclamação da divindade de Jesus e a importância do amor ao próximo e da fé à vida eterna, através de seus ensinamentos, milagres e de sua ressurreição. Então nós temos aqui prólogo teológico, João começa com um prólogo poético que estabelece a pré-existência de Jesus como verbo, logos, enfatizando sua divindade, a criação através dele e encarnação.
Então, como eu falei, não tem como não se apaixonar por um Deus tão poderoso como esse, que Ele não só fala que nos ama, mas Ele demonstra o seu amor. E a principal atitude, o principal comportamento que nós temos é a vinda do Filho de Deus nessa terra. E a Bíblia diz, Ele tabernaculou, Ele encarnou, Ele se tornou carne, Ele foi criança, Ele foi menino, Ele foi jovem, Ele foi rapaz, depois virou homem, né? E como homem, depois dos 30 anos, Ele efetivou seu ministério. Alguns perguntam, pastor, por que Jesus esperou até os 30 anos? A maioridade judaica se dava a partir dos 21, mas não era completa. A maioridade judaica completa se dava a partir dos 30. Então Jesus, ele teve que esperar os 30 anos para poder ser totalmente livre, para exercer o seu ministério. E outra, Jesus também ele tinha uma obrigação. Obrigação com quem? Com a sua mãe, com seus irmãos mais novos. Então ele ajudou na criação, ele apoiou financeiramente, ele trabalhou, porque ele tinha o mesmo ofício do seu pai, José, aqui nessa terra, né? O pai que o criou nessa terra, esposo de Maria.